do livro Renúncia, segunda parte, capítulo 1, o Padre Carlos. Estamos no decurso de 1681. Em Ávila, houve algumas modificações. Madalena Villamil passou a residir na cidade, em casa modesta e confortável, tendo arrendado a chácara aos Estigarríbias. A educação de Alcione exigira a mudança, aliás consumada com grandes dificuldades. A pobre senhora estava prematuramente envelhecida. Não fossem os extremos cuidados pelo hobby e o apego à filha dotada de virtudes raras e preciosas, talvez já tivesse atendido aos apelos da saudade buscando as regiões da morte. Diversas vezes, nas crises periódicas da enfermidade dos pés, abeirava-se do sepulcro. Mas a dedicação maternal vencia sempre, dilatando-lhe as forças físicas. Assim, oscilava ela entre os dois entes mais amados, como pêndulo afetuoso, sem qualquer preocupação pelo resto do mundo, exceto o antigo projeto de uma visita à América distante. Afora os propósitos ardentes do padre Damiano, relativos a uma possível missão religiosa nas terras do Novo Mundo, suas esperanças esbatiam-se em planos vagos e indefinidos, e a vida continuava entre esperanças e recordações. Rob tem agora 7 anos e Alcione conta 17 primaveras. O pequeno inicia os estudos primários, enquanto a jovem tem completado o curso escolar nos moldes da época. A filha de Cirilo, protegida por Madre Conceição e sob os desvelos do padre Damiano, sabe o latim, o inglês e o francês, distinguindo-se igualmente na música, por suas formosas e inspiradas composições. No canto, é a primeira voz no coro da catedral da cidade famosa. Suas relações mais íntimas expressam singular admiração pela delicadeza feminil, aliada a vastos conhecimentos científicos. Nas reuniões mais seletas, é convidada a tocar ao cravo as suas inspiradas composições. Artista por temperamento, nem por isso lhe desfalece antes avulta e prepondera a flama, o pendor religioso. Lê os textos do Evangelho nos originais latinos e comenta as suas passagens sob prismas novos. Dentre os que a estimam, Damiano e Madalena, não obstante a convivência diuturna, são os seus maiores admiradores. É que a jovem, com tantos dotes de inteligência e coração, nunca teve uma palavra de superioridade jactanciosa, jamais se desinteressou do trabalho doméstico em suas mínimas facetas. A filha de Dom Inácio, para atender às despesas domésticas, teve que intensificar os trabalhos de agulha, auxiliada pela filha sempre incansável e prestadia. Alcione nunca esqueceu os dias venturosos de lição espiritual em companhia de Dolores, no mercado de verduras. Entregava as costuras da genitora com a mesma humildade dos primeiros tempos. O prestígio da sua bondade granjeava para a tarefa materna maior aceitação. Como filha, era um modelo de virtude familiar. Como discípula, tivera o louvor de todos os preceptores pela aplicação irrepreensível aos estudos. Como amiga, era sempre companheira, afável e carinhosa, pronta a cooperar nas situações mais difíceis com a sabedoria do amor fraternal. Madalena Villamil e padre Damiano, em tom confidencial, muitas vezes analisaram-lhe os atos de exemplar pureza, com voto de sincera alegria e reconhecimento a Deus. A única coisa que de algum modo os preocupava era a indefinível atitude de Alcione com relação ao casamento e ao amor conjugal. 2 nobres rapazes de Ávila já se haviam apaixonado por ela, sem lograrem outra retribuição, além de fraternal estima. Às vezes, quando a genitora lhe chamava a atenção para os imperativos da vida humana, costumava dizer: "Ora, mamãe, sempre me pareceu que estes problemas nunca se resolverão,
pela necessidade, e sim pelos sentimentos espontâneos. Uma necessidade atendida pode abrir caminho a outras maiores, ao passo que o sentimento é patrimônio de nossa alma eterna. Que me valeria aceitar a proposta de um fidalgo tão só para satisfazer as situações exteriores? Não seria trair o coração que devemos consagrar a Deus? Madalena Villamil ouvia entre satisfeita e orgulhosa. Aquele espírito de trabalho e decisão de que Alcínio dava testemunho propiciava um inefável conforto ao seu coração de mãe. O passado só lhe oferecia tormento e lágrimas. Muita vez tivera diante dos olhos o cálice da angústia a transbordar. Mas a afeição da filha era como bálsamo poderoso que anestesiava a úlcera das recordações. Sim, Alcione tinha sempre uma palavra mágica para qualquer dificuldade, um motivo de edificação dos fatos mais insignificantes. Desde que se associara às palestras domésticas, insensivelmente a levar a esquecer os motivos do abatimento espiritual, que faziam dela uma prisioneira da melancolia, ensimesmada no seu passado. A intimidade do Evangelho dava-lhe a expressão verbal propriedades eufóricas. O exemplo de Jesus era aplicado a preceito em cada caso, precisa e logicamente. Semelhante atitude, porém, não obedecia a posições hieráticas, a gestos estudados, a mímica do fanatismo. Tudo era espontâneo, como acontece na vida das grandes almas, que descobrem a presença permanente do Mestre em seus caminhos, sentindo-lhe a companhia divina, qual amigo invisível a lhes medir cada passo, cheios de compreensão e de júbilo. Nada obstante essa dádiva de Deus, a sua alma sofredora, a filha de Dom Inácio não podia forrar-se a umas tantas preocupações mais fortes. O filhinho adotivo trazia-lhe o espírito inquieto pela sua rebeldia constante. O que se dera com a educação de Alcione estava longe de vingar com a índole caprichosa de Rob. No tempo a que nos reportamos, começara ele a frequentar as aulas de instrução primária, mantidas por Damiano na igreja de São Vicente, e todos os dias voltava ao lar com queixas e reclamações. Interpelado, alegava as fadigas da caminhada, atento o pé defeituoso. Encarecia as dificuldades para escrever com a mão esquerda. Tinha sempre uma palavra mais áspera a respeito dos colegas. Certo dia regressou à casa debulhado em pranto convulsivo. Madalena chamou-o, afagou-lhe os cabelos muito crespos e perguntou cariosa: "Que é isso? Por que choras assim?" "Ah, não vou mais à escola do padre Damiano." "Mas por que, meu filhinho?" "Os meninos disseram que a senhora não é minha mãe, que sou escravo dos portugueses." "Não deves dar importância a isso, Rob. O bom menino é obediente, não dá ouvido a tolices. Talvez não chegasse a observar os companheiros vadios se te entregasses inteiramente às lições." E vendo que o pobrezinho enxugava as lágrimas nas saias maternais, Alcione intervia, dizendo: "Perdoa, Rob. Tu tens esquecido os nossos conselhos de cada dia? Não viste ontem na igreja aquele menino cego? A irmãzinha guiava-o pela mão. Não tivesse tanta pena da sua cegueira e das suas feridas? Era uma criança tão infeliz, e como não podia ver Padre Damiano, pediu-lhe a mão para beijar. Como não te lembra desses exemplos quando os meninos ignorantes provocam a tua cólera? Quem muito reclama não sabe agradecer a Deus." Como o pequeno não respondesse, Madalena perguntou: "Quem sabe, meu filho, esqueceste de rezar o Pai Nosso? Quem sabe, meu filho, esqueceste de rezar o Pai Nosso pela manhã?" Rob limpou os olhos ingênuos e fez um sinal de quem se havia esquecido, ao que a viúva dava importe obtemperou: "Pois então reza agora. A prece sempre alivia o coração." Diante das duas, que tinham os olhos úmidos por ver a boa vontade da criança em se penitenciar, apesar da revolta que lhe vibrava no espírito, Rob ajoelhou-se, cruzou as mãos e começou a oração dominical em tom magoado. Ao terminar, a mãezinha adotiva observou: "Estas palavras, meu filho, são o legado de Jesus.
Não reparaste na rogativa, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores? Trata-se de um pedido que o Salvador nos prescreveu, e se não perdoas aos teus coleguinhas malcriados, como poderás viver mais tarde enfrentando as dificuldades do mundo? Entretanto, como acontece a muita gente adulta que repete as expressões verbais amorosas e sublimes nas orações mais significativas, sem lhe penetrar o sentido, conservando intactos a mágoa da ofensa e o impulso de revide, o pequenino acrescentou: mas os meninos da escola, mamãe, chamaram-me moleque. Que tem isso? Retrucou Madalena sensibilizada. Se em casa sei que és meu filho e que Alcione é tua irmã? O pequeno pareceu meditar alguns momentos, enquanto mãe e filha ponderavam silenciosas a precocidade das suas objeções. Mas não tardou que ele se aproximasse da jovem, que bordava com atenção, e depois de estender o braço, comparando as epidermes, rompesse a chorar, abraçando-se a Madalena. A senhora está vendo? A mão de Alcione é branca e a minha é escura. Ela tem 5 dedos, eu tenho só 2. Deus quis assim, meu filho, esclareceu a esposa de Cirilo, fazendo o possível para não chorar também. Então Deus não é tão bom como a senhora falou, advertiu, causando a ambas funda impressão. Nesse ínterim, Alcione levantou-se e disse melíflua: está bem, Rob, agora chega de recriminações. Mamãe já te aconselhou, já rezaste, já te pedimos para perdoar. Hás de esquecer essas tolices. Vamos à aula de música. O rapazelho fez uma expressão de enfado, mas foi ao quarto de dormir e voltou com um delicado instrumento. A irmã ensinou-lhe com ternura a tomar posição adequada e em seguida sentou-se ao cravo e feriu algumas notas. O aprendiz moveu o arco dificilmente, acentuando logo a seguir: creio que não vai. O ruído das cordas causa-me mal-estar em todo o corpo. No princípio é assim mesmo, explicou a jovem bondosamente. É preciso insistir. E Rob prosseguia no exercício, vencendo pesadamente os obstáculos iniciais. Esgotado o tempo regimental, Alcione tocava antigas músicas da mocidade de sua mãe, enchendo a casa de suaves harmonias. A situação doméstica prosseguia sem alterações quando Damiano trouxe a notícia da próxima chegada de um pupilo seu que acabava de receber ordens de um seminário romano. Às perguntas curiosas de Madalena e da filha, o velho amigo informava atencioso: Carlos é o meu único sobrinho e sempre foi credor do meu afeto. Seu pai descendia de antigos espanhóis domiciliados na Irlanda após o desastre da Invencível Armada. Numa viagem ao continente, simpatizou com a irmã de Deus que Deus me havia dado, desposando-a pouco depois. Viveram em plena harmonia conjugal 5 anos, quando pereceu meu cunhado num naufrágio, deixando a companheira aturdida e desolada. Por desventura da Emília, nada houve que lhe restaurasse as energias do espírito. Nem o filhinho de tenra idade, nem a fé religiosa conseguiram salvá-la da apatia a que se entregou, até a morte. Debalde, tentei arrancá-la da perturbação em que se engolfou sem remédio. À hora da morte, entregou uma carta testamentária aos parentes do marido, na qual exprimia as últimas vontades, determinando que o filho único, tão logo atingisse a idade própria, fosse internado num seminário romano, para consagrar-se ao sacerdócio. Para isso, legava-lhe a pequena fortuna, dizendo não desejar ao seu único descendente a dor incomensurável da viuvez. Uma história bem triste, comentou Madalena Villamil, refletindo no seu caso pessoal. E uma preocupação muito injusta de minha irmã, acentuou Damiano com firmeza.
O pequeno Carlos esteve em minha companhia durante 3 anos em sua primeira infância. Estudando-lhe o temperamento, fiz o possível por afastá-lo do caminho traçado pela determinação materna, mas seus tios irlandeses fizeram tamanha questão de atender ao espírito perturbado de Emília que não houve meios de subtrair a criança aos seus propósitos. Tive de assumir responsabilidade de tutor no seminário romano e Carlos foi levado, talvez contra a vontade, a receber a tonsura. Mas sois contra a carreira do rapaz? Indagou a esposa de Cirilo, com interesse. Não é bem isso, minha irmã. Quando pretendeu afastar o filho das provações amargas da viuvez, ignorava os sacrifícios que dele exigia. Considero o sacerdócio tarefa sagrada, mas que ninguém deveria aceitar por imposição, e sim por vocação natural ou determinação firme depois de grandes sofrimentos. Como Deus não se impõe às criaturas, parece que nunca será possível tiranizar no capítulo dos serviços divinos. O resultado é que, quando abracei o jovem seminarista há 2 anos, achei-o singularmente acabrunhado, dando uma impressão de um homem repleto de batalhas interiores. Compadeci-me da sua tremenda luta espiritual, mas nada pude fazer em seu favor. Alcione parecia beber as palavras do caroável ministro de Deus, e enquanto ele tomava fôlego, obtemperou. E como definis a vocação religiosa, padre Damiano? O velho sacerdote pareceu sem rebuços. Antes de tudo, considero que a vocação religiosa não será o primeiro impulso para envergar um hábito convencional. Semelhante estado de espírito significará, primeiramente, decisão firme para o trabalho e testemunho com Jesus. Ora, a meu ver, o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na Terra. Dentro de suas paredes, nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. Que dizer de um filho que procurasse a sombra de um claustro, porque seus pais vivem na luta, porque seus germanos não se harmonizaram com o seu modo de pensar? Onde estaria a renúncia num caso como esse? Certo, a virtude não estaria em retirar-se em busca de pousos mais cômodos. Se os trabalhos domésticos, porém, deixam de existir, se chegou a viuvez sem filhos, se sobreveio o abandono do coração, em tais circunstâncias, admito a oportunidade de maiores sofrimentos, seja na prova rude dos que se encarceram em lágrimas dolorosas, seja nos testemunhos de amor universal, estendendo-se a dedicação fraterna a todos os seres. Suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial, segundo os desígnios de Deus. Aí se encontra o material e ferramentas adequadas ao serviço da nossa salvação. Entretanto, se essa tenda nos falta, a circunstância significará talvez que fomos chamados em nossa vocação religiosa a importantes trabalhos de ordem coletiva. A jovem, satisfeita com a enunciação do ponto de vista do interlocutor, não insistiu no assunto, mas Madalena perguntou delicadamente: E demora ainda a chegar o padre Carlos? Creio que não, pois há meses que está na Irlanda, onde celebrou a primeira missa em obediência ao desejo dos parentes. No entanto, todas as providências para sua instalação aqui em Ávila estão tomadas perante as autoridades que nos regem. Tenciono tê-lo a meu lado, não só porque poderia auxiliá-lo com as minhas velhas experiências, como também porque ainda não renunciei ao antigo ideal de uma excursão à América, e nesse cometimento não posso dispensar companheiros de confiança. A palestra fixou-se no plano da grande jornada, comentando-se as notícias gerais e vagas obtidas em Castela Velha dos processos de vida na colônia. Não decorrera um mês sobre esta conversa e o padre Carlos Clennigan chegava inesperadamente a fim de cooperar com o tio nos serviços religiosos da igreja de São Vicente. Alto, magro, de maneiras excessivamente simpáticas, pela bondade que evidenciavam, olhos muito lúcidos, o novo sacerdote impressionava pelo encanto do trato pessoal, dando a impressão de que se abeirava dos 30 anos. Naturalmente, à primeira vista, em companhia do orientador de suas atividades, foi à casa de Madalena Villamil, que o recebeu com sinceras demonstrações de carinho. Ao ser apresentado, porém, à filha da casa,
O sobrinho de Damiano não conseguiu disfarçar a profunda impressão que ela lhe causara. Ambos pareciam perturbados, a jovem sentindo-se sob o magnetismo do seu olhar, empalidecera de leve. Alcione? Perguntou o padre com a inflexão carinhosa, não obstante demonstrar na voz a necessidade de readaptação ao castelhano. Onde teria ouvido esse nome? Tenho vaga ideia de já o ter ouvido. Entretanto, não é comum, acentuou o tio, satisfeito.